Tá só rodando ali. Pronto. Agora começou. Agora começou. Pronto. Então, retornando, tá? Recuperando aquilo que eu estava dizendo. Um texto bem produzido, ele tem 3 partes, tá? Uma introdução que contém uma ideia genérica sobre o tema. Uma ideia apenas, genérica. É uma abertura, tá? O desenvolvimento, que contém várias ideias específicas, tá? Aí você vai dar exemplo, vai dar estatísticas, vai colocar informações para subsidiar a sua introdução. E a conclusão, que é uma ideia apenas também, porém de fechamento. Você vai se posicionar sobre o tema. Então, vamos imaginar que você tivesse que escrever um texto cujo tema fosse o seguinte: você é a favor ou contra a legalização das drogas no Brasil? E aí você começasse o seu texto assim: eu sou completamente a favor da legalização das drogas no Brasil. Vocês acham que esse é um bom começo? Na verdade, não. Não. Por quê? Porque, na verdade, já está sendo direto, está sendo bem objetivo. Seria isso, professor? Na verdade, você começou o seu texto pela conclusão, correto? Por quê? Porque você já se posicionou, você já respondeu ao tema. Então, se você começa o texto dessa maneira, você não precisa escrever mais nada, certo? Se você diz eu sou completamente a favor da legalização das drogas no Brasil, você não precisa dizer mais nada. Você já começou o texto no final, certo? Então, esse não seria um bom texto, tá? Então, essa é a definição de texto, certo? A das características de um texto bem produzido. Bem, o segundo ponto do conteúdo de vocês se refere à tipologia textual, quer dizer, os tipos de texto. Quais são, quantos tipos de texto nós temos? Vamos ver quem estudou, ou quem lembra lá da professora Raimundinha. Nós temos quantos tipos de texto? Vamos lá, gente. São 5, professor. São 5 tipos de texto. Muito bem, Dan. E quais são eles? Descritivo, narrativo, dissertativo, expositivo. O último, deixa eu ver se eu lembro o último. Injuntivo. Injuntivo. Pronto. Isso. Então, nós temos o texto argumentativo, nós temos o texto descritivo, nós temos o texto narrativo, temos o texto injuntivo e o texto expositivo, tá? Dentre esses, os principais, numa área técnica como a nossa, são o texto injuntivo, tá? Que é aquele que dá instruções para você. Então, por exemplo, no caixa eletrônico, o que você, de um banco, né, quando você vai, o que você tem lá é um texto injuntivo, que são instruções, né, aquele passo a passo. Então, uma receita de bolo é um texto injuntivo. O texto argumentativo, ele é aquele texto onde você argumenta. E o que quer dizer argumentar? É apresentar evidências, é apresentar provas para convencer o leitor do seu ponto de vista. Então, a diferença de um texto argumentativo para um texto expositivo é que no texto expositivo você apenas coloca a sua opinião. Você não é obrigado a evidenciar, a mostrar fatos e provas daquela opinião. Você dá uma opinião. No texto argumentativo, você vai convencer alguém. Você tem que mostrar evidências que levem ao leitor se convencer do que você está dizendo. Tá? Esses são os dois textos, os dois tipos de texto mais importantes na nossa área, o argumentativo e o injuntivo. O narrativo, vocês compreendem pelo próprio nome, né? Quer dizer, existe uma narrativa, certo? Um narrador. O texto descritivo, você descreve
alguma coisa, certo? Então, você vai usar muitos adjetivos, certo? E aí você tem dois tipos de texto descritivo, o objetivo e o subjetivo. O objetivo é aquela ficha técnica que você abre na internet. Por exemplo, você vai fazer uma compra, aí você quer ver as características do produto. Aquilo é um texto descritivo objetivo. E o subjetivo é a linguagem figurada, é aquela que normalmente nós vemos em literatura, tá? Então, você vai usar metáforas, texto figurado para estabelecer o que você quer dizer, certo? Então, são esses os 5 tipos de texto que nós temos, correto? Esse é o segundo ponto lá do conteúdo de vocês. O outro ponto é a coesão e a coerência, que é uma coisa quase que intuitiva da gente. Porém, é o maior pecado que as pessoas têm na hora que fazem um texto. Poucas pessoas conseguem fazer um texto com coesão. Que é a coesão? São aqueles elementos de ligação entre as ideias. São as conjunções, né? Então, logo, portanto, contudo, tá? No entanto, assim sendo. Então, é quando você liga as ideias, você liga os parágrafos, certo? Isso é coesão. E a coerência é quando você escreve de forma clara, de forma lógica. E aí vocês têm aquelas regras de coerência do Charles, tá? A não contradição, a progressão. Então, você escreve o texto da introdução para a conclusão. Você não pode começar de cabeça para baixo. Então, isso é progressão textual. Você articula as ideias, certo? Você faz referência no texto. Então, você diz assim, aquele... Então, diante do que foi dito anteriormente... Então, isso é apresentar coerência, tá? Você precisa ter lógica no seu texto. Você não pode sair escrevendo frases soltas, tá? Um parágrafo, ele tem que ter uma sequência lógica. Então, quando você escreve um parágrafo, é como se você estivesse escrevendo um mini texto. Você começa pela ideia mais genérica, depois mostra os detalhes e depois fecha o parágrafo. Então, um parágrafo é como se ele fosse um mini texto. Ele deve ter as mesmas 3 partes do texto de forma lógica. Certo? Então, muitas vezes a gente escreve uma frase, né, que é dúbia. Tá? Que é dúbia. Então, a pessoa que lê não entende muito bem. E isso é um grande problema na redação empresarial, né? Que nós vamos falar já daqui a pouco, um pouquinho. Por quê? Porque a redação empresarial, ela é algo muito importante, certo? Porque ela espalha de forma escrita, né? Redação empresarial, ela espalha informações e notícias dentro de uma empresa. Então, vocês já imaginaram uma pessoa que faz um requerimento, um memorando, todo confuso, todo solto, sem lógica, sem ideias concatenadas? E mesmo que você esteja na internet, por exemplo, fazendo um e-mail ou mandando uma mensagem por WhatsApp para um grupo, né, que você tem na empresa, isso precisa ser muito bem articulado, porque senão as pessoas vão entender tudo errado, não vão entender nada, e vão dizer assim, pô, mas esse cara mandou essa mensagem, eu não estou entendendo nada. Eu não consegui entender bem o que ele quer dizer. Então, a coesão e a coerência, elas fazem parte integrante da produção textual. Senão, era muito fácil, né? A gente faria uma lista de frases assim, como se fosse uma lista de supermercado, né? Tudo solto, sem ligar. Aí pronto, está aqui o meu texto. Então, não pode ser assim, né? Por não, Tiago?
Uma pergunta. Dentro da redação, num ponto parágrafo, precisa ter quantas linhas? Fale um pouco mais alto, Tiago. Dentro da redação, no ponto parágrafo, precisa ter quantas linhas? Bom, normalmente, Tiago, na redação empresarial, o parágrafo deve ser objetivo. Então, não tem flores, tá? Como a gente vai falar na segunda parte do nosso conteúdo, quando vocês forem estudar o material. Ele tem que ser objetivo, tá? Você não pode ficar dando voltas quando você faz um texto na empresa, quando você faz uma comunicação dentro da empresa. Numa redação ou num texto do cotidiano, aquele que não tem nada a ver com a empresa, você pode escrever um pouco mais. Mas não um parágrafo, ele não deve passar de 6 a 8 linhas. 8 linhas já é muito. Então, em média, a gente considera um bom parágrafo 6 linhas, tá? Por quê? Porque quanto mais você vai escrevendo, quanto mais você vai, vamos dizer assim, enrolando no seu parágrafo, maiores serão as chances de você ter problemas de coesão e coerência. Então, às vezes, a gente recebe um texto de 20 linhas, quer dizer, o cara fez o texto dele em um parágrafo só. Então, com certeza absoluta, esse texto tem problema. Tá? Então, 6 a 8 linhas é um bom parágrafo. Certo? Ok, Tiago? Ok, professor, obrigado. Nada. Muito bem. Então, essa é a parte, vamos dizer assim, da produção textual mais genérica. Essas coisas todas vocês estudaram lá no ensino médio, tá? No curso de redação, lá na disciplina de redação que vocês fizeram. É a mesma coisa, tá, gente? Tudo aquilo que disseram para vocês lá, nessa parte genérica da produção textual, não muda, é igual, tá? Então, é não fazer frases dúbias, é ter coesão, coerência no seu texto, tá? É você fazer a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de forma lógica, tá? É não misturar os parágrafos, certo? Então, isso tudo está valendo como vocês estudaram lá no ensino médio. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esses 3 pontos antes de nós passarmos para o outro ponto? Se vocês tiverem dúvida, né, na hora que vocês forem fazer a prova, lembrem lá das aulas de redação do ensino médio de vocês, tá? Daquilo que os professores tentaram passar para vocês lá. Camila, definição de texto, as características do texto, coesão e coerência. Ok, Camila? Tá, era só mesmo para tirar a última duvidazinha sobre coesão e coerência, professor. Pois Não sei não. se dá para me ouvir perfeitamente, que o meu Sim. microfone aqui está meio ruim. Não, estamos ouvindo. Ah, tá. A coesão é a ligação das ideias e a coerência é você transmitir aquela ideia que está sendo passada com clareza. Com clareza e lógica, né? Sim, sim. É Tá? mais Então, de maneira simplificada. isso, a coesão, ela é a ligação das ideias que você normalmente faz com as conjunções, tá? Com aqueles elementos tipo, portanto, assim sendo, contudo, diante desses fatos, tá? E a coerência é você construir o seu texto de forma lógica. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão de forma lógica e clara. Quer dizer, quem lê o seu texto não pode ter dúvida daquilo que você está tentando dizer. Isso é um texto coerente, tá? Tá bem, professor. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta?
sobre esses pontos? Muito bem. O outro ponto que vai estar presente na prova de vocês se refere à comunicação corporativa e à redação empresarial. Nós precisamos entender, primeiro, que a redação empresarial ela é escrita. Então, é o próprio nome, redação empresarial. Então, são os documentos que normalmente uma empresa utiliza para transmitir as informações dentro da empresa, certo? E nós vamos estudar esses documentos agora na segunda parte do nosso curso. Então, redação empresarial. A comunicação corporativa, ela engloba a redação empresarial, mas ela não é só escrita. A comunicação corporativa, ela é escrita, ela é falada, tá? Ela é toda e qualquer mensagem que é transmitida dentro da empresa. E isso pode ser feito também de forma oral, por exemplo, em uma reunião de trabalho, certo? Em uma reunião de trabalho, você vai transmitir diversas informações para aquele grupo de trabalho. Então, isso é comunicação corporativa. Se você reúne os funcionários da sua empresa no pátio da empresa para fazer uma comunicação, para fazer um comunicado, isso é comunicação corporativa, mas não é escrita, tá? Então, a redação empresarial, ela faz parte da comunicação corporativa. Essa comunicação corporativa, ela precisa também obedecer alguns critérios, como, por exemplo, objetividade, clareza, tá? E, vamos dizer assim, uma boa linguagem. Certo? Então, essas características da comunicação corporativa, elas ajudam a empresa, tá, a fazer os funcionários receberem as informações e entenderem essas informações de forma clara. Então, essa comunicação corporativa, ela não pode ser informal, tá? Então, imaginem, por exemplo, o presidente de uma empresa que vai convocar a secretária para fazer uma anotação qualquer, e aí a secretária entra na sala e ele diz assim: olá, querida, tudo bem? Isso aí não é postura de comunicação corporativa, tá? Então, o nível de formalidade na comunicação corporativa, ele deve ser mantido. Não quer dizer que você vai ser carrancudo, tá? Que você vai ser autoritário. No mundo moderno, a comunicação corporativa, ela deve ser compartilhada, tá? Então, são várias pessoas envolvidas nessa comunicação, são várias ideias. E todas essas pessoas precisam estar listadas nessa comunicação. Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem uma empresa, tá? Onde existe uma assessoria de cerimonial. O cerimonial, ele é responsável por diversas coisas dentro de uma empresa, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma cerimônia de premiação dos melhores funcionários do ano da sua empresa. Quem vai ter que providenciar o buffet, os diplomas, as medalhas, é o cerimonial. Isso é função do cerimonial. Quem vai ter que procurar um mestre de cerimônia? É o cerimonial. Aí, você transmite, você faz um e-mail, né, no grupo da empresa, tá? Para todos os funcionários, comunicando essa decisão da administração, que a administração, esse ano, resolveu premiar, que houve uma reunião com os diretores e resolveram premiar os melhores funcionários. E você não coloca
o cerimonial neste hall, neste grupo. Aí o cerimonial não recebe o e-mail. Isso é uma falha na comunicação corporativa. Certo? Então, a comunicação corporativa, certo? Incluindo a redação empresarial, ela tem que ser formal, objetiva, quer dizer, não tem flor nessa comunicação, tá? E objetiva, bem objetiva. Você não pode, com uma linguagem clara, você não pode, por exemplo, você vai entrar para falar com o seu supervisor. Aí você diz assim, e aí, cara, tá tudo certo hoje? Posso falar contigo? Eu tenho um papo para levar contigo. Isso não é postura de comunicação corporativa. Vocês sabem que hoje isso causa enormes problemas, certo? Processos por assédio, processos por ofensa e uma série de outros problemas legais que poderiam ser evitados se as pessoas mantivessem o nível de formalidade dentro da empresa. Claro, se você estiver fora do seu horário de trabalho, tá? Se você está lá no seu intervalo, é outra coisa. Agora, se você está no seu horário de trabalho, mesmo na internet, isso vocês precisam entender, tá? Mesmo que seja na internet, mesmo que seja nos grupos de WhatsApp, no Telegram, onde for, no Twitter, você precisa manter a formalidade corporativa, você precisa manter a objetividade da sua informação e a linguagem clara. Senão, a coisa vai desandar. Certo? Então, essa diferença entre comunicação corporativa e redação empresarial tem que estar bem clara para vocês. No caso nosso aqui, a gente falou um pouco agora sobre comunicação corporativa lá no material, né? Vocês fizeram, inclusive, umas 2 ou 3 atividades relacionadas a esse tema. E depois do primeiro NPC, nós vamos começar a discutir alguns documentos importantes da empresa, da redação empresarial. E quando a gente fala em empresa, certo, gente? Nós não estamos falando apenas da indústria, da companhia, do escritório. Por exemplo, um condomínio é uma empresa, tá? Ele precisa de administração, o condomínio. Tanto que você tem um síndico ou uma empresa que administra aquele condomínio. Se existe essa administração, com certeza você terá redação empresarial lá. É óbvio, né? Então, por exemplo, o síndico quer comunicar todos os condôminos de uma determinada norma que foi decidida em Assembleia Geral. Tem que passar uma carta circular. Então, isso é redação empresarial, que serve, inclusive, para as habitações coletivas, onde existe uma administração, né? Porque, senão, vira uma bagunça. Todo mundo faz o que bem entende. Vou dar um exemplo para vocês. Havia um conjunto aqui em Belém, um conjunto residencial, que fica numa área nobre, inclusive, da cidade, onde as pessoas lavavam os carros com a água do condomínio. Então, o cara estacionava lá o carro dele, onde tinha uma torneira, metia a mangueira e lavava o carro dele. Isso está certo ou está errado? Acho que está errado. Por quê? Porque da mesma forma que ele, como um condômino, tem acesso à água, tem outras pessoas que também estão no direito de ter acesso a um mesmo bem que é compartilhado. Pronto. E aí vocês devem lembrar que a água ela é paga pelo condomínio, né? Você paga de forma individual a energia elétrica.
mas a água é do condomínio. Então, isso estaria errado. Mas se você vai lá no estatuto do condomínio e não existe uma proibição, o cara pode se dizer, olha, não, aqui não tem, cadê? Onde está escrito? É o bom senso. Mas se não estiver escrito, ele pode bancar o valentão, né? Dizer, não, olha, não tem nada escrito no estatuto do condomínio, então eu posso lavar o meu carro aqui. Aí a gente pode pensar em várias situações, né? Então, não tem no estatuto, passa uma circular fazendo a comunicação. Se o cara insistir, cobra dele uma taxa extra de água. Certo? O fato é que você precisa ter essa comunicação dentro de uma habitação coletiva. Então, como a gente costuma dizer, precisa ter uma administração, certo? Que é a nossa função. Tá? Então, essa é a diferença entre a definição de comunicação corporativa, que é toda a comunicação dentro da empresa, oral ou escrita, e a redação empresarial, que são apenas os documentos escritos. Por isso o nome redação empresarial. E ela deve obedecer, desculpa, os mesmos critérios da produção textual bem feita. Tá? Inclusive no nível de formalidade. É claro que é muito diferente, né, gente, você deixar uma mensagem escrita para o seu supervisor na empresa e um bilhete para o seu marido, namorado, seja lá o que for, para o seu filho na porta da geladeira. Não é igual. É o mesmo tipo de texto, tá? É o mesmo gênero textual, é um bilhete. Mas é muito diferente um do outro, em termos de formalidade e de linguagem. Concordam? Então, esse é o conteúdo do primeiro NPC de vocês. Em termos gerais, tá? A minha sugestão a vocês é que vocês deem uma olhada novamente no material e naquelas videoaulas que estão colocadas lá na plataforma, tá? Se vocês não tiverem tempo de ler novamente o material, pelo menos assistam às videoaulas, tá? Que a gente faz uma série de considerações lá que talvez vocês consigam reter melhor. Diga, Camila. Não, eu só ia relembrar os pontos que são assim importantes mesmo para o NPC1, a tipologia textual, que o senhor estava explicando para a gente. Então, repetindo, Camila, definição e características de um texto, tá? Tipologia textual, os tipos de texto, coesão e coerência, comunicação corporativa e redação empresarial apenas com relação à definição e às características, não os tipos de redação, porque nós vamos ver depois. Ouviu, Camila? Sim, definição e características de um texto, a tipologia textual com relação aos tipos de texto, Isso. Coesão e coerência, Isso. Redação empresarial e comunicação corporativa. Mas apenas as definições, tá? E as características dessa comunicação corporativa, tá? Certo. Não vai, na prova de vocês não vão entrar os documentos empresariais que nós só vamos estudar a partir do primeiro NPC, tá? Ok. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Olha, vejam bem, a prova de vocês, ela é uma prova bastante acessível, tá? Não esperem nenhum tipo de pegadinha na prova, tá? Aquelas armadilhas que normalmente o aluno às vezes pensa que o professor vai usar
não existe isso na minha prova, tá? Apenas o que vocês precisam é ler as questões com calma, tá? E escolher a melhor resposta dentro daquilo que foi solicitado na questão. Tá bom? Então, a prova de vocês não é difícil, a prova de vocês não tem armadilha, tá? Não tem pegadinha, mas precisa que vocês respondam as questões com calma e raciocinando, tá? Você ia dizer alguma coisa, Thiago? A sua prova tem alguma discursiva? Tem alguma o quê? Acho que de cursiva, professor. Tem. Vocês vão ter 10 questões objetivas, valendo meio ponto cada uma, e uma questão discursiva. Tá ok, professor. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Bem, então, olha só. Essa nossa conversa, ela foi gravada, tá? E aí, assim que o pessoal lá da Fibra, do TI, fizer o filtro do texto, né, fizer a edição da gravação, eu vou disponibilizar o link para vocês na plataforma, tá? Como hoje é sexta, muito provavelmente esse link vai aparecer para vocês na plataforma durante o dia de amanhã ou, no máximo, domingo pela manhã. Tá ok? Aí vocês poderão assistir novamente essa nossa conversa, tá bom? Tá bom, professor, porque tem muitos colegas que ainda estão saindo do trabalho agora, não conseguiram acessar para assistir a aula. Não, vai ter a gravação, tá? A gravação vai ficar lá, vai haver um link, tá? Igual a esse que vocês acessaram para entrar aqui na nossa sala de conversa, tá? Para que você possa acessar novamente esse diálogo. Agora, independente disso, tá, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu não sei se vocês receberam essa informação ou se vocês pensam que isso não é possível. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, sempre que vocês precisarem de algum esclarecimento, vocês podem me procurar na Fibra e falar comigo pessoalmente, tá? Não há o menor problema. Eu estou lá terça, quarta e quinta, certo? Os únicos dias em que eu não estou lá é segunda e sexta. Então, você não tem que necessariamente falar comigo pela plataforma ou pelo fórum. Esses dois canais também são canais de comunicação que vocês podem usar, como vocês têm usado, alguns de vocês têm usado. Mas se vocês tiverem alguma coisa assim, que vocês queiram esclarecer imediatamente, me procurem lá na Fibra pessoalmente, tá? Basta vocês irem lá na minha sala, onde eu estiver dando aula, ou na sala dos professores, que eu atenderei vocês. Eu só não atenderei imediatamente se eu estiver, por exemplo, em um seminário. Aí o seminário acaba e eu, então, vou lá na porta falar com vocês sem problema. Diga, Camila. Era mais só para saber mesmo a questão de como vai ser realizada a prova, porque eu entrei esse ano na Fibra, muita gente entrou esse semestre na Fibra. A sua Sim. prova vai ser no modo presencial mesmo, né? Só Sim, para... sim, as provas de vocês são sempre presenciais, tá? É só por causa que tem essa diferença, porque suas aulas e a do professor Maué são as únicas que a gente dá até então de maneira virtual, assim. Aí era mais para tirar essa dúvida mesmo. Não, sim, as provas de vocês serão sempre presenciais, tá? Ok. Obrigada por esclarecer a dúvida, professor. De nada. Tá bom então, gente? Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu sei que vocês têm outras aulas aí, têm outras coisas para fazer. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, nós vamos então encerrar aqui a nossa conversa, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação